A paz a todos, dando continuidade a este tema sobre família. Terminamos no módulo passado falando sobre a importância da mulher ser auxiliadora idônea, estar ao lado, cercando situações, e cabe a nós mulheres então escolhermos que tipo de cerca nós queremos ser. Amém? Que você possa estar refletindo sobre isso, como é importante quando você cerca situações. Às vezes situações que seus filhos vão enfrentar, ou que os seus pais possam estar enfrentando, ou seu esposo vai ter para enfrentar. Uma simples palavra tua é realmente um efeito de um cerco muito grande, levando a ele segurança. Quando você pode dizer: filho, filha, vai que eu estou orando por você. Meu bem, vai que você vai ser bem sucedido. Deus vai colocar a palavra certa na sua boca e você vai sobressair ali na sua empresa, no seu negócio ou no ministério. Então, isto é ser uma cerca. Então, depende que nível de cerca você quer ser. E quando nós deparamos aqui, falando ainda sobre a mulher, aquele início do Éden, um plano tão lindo, tão perfeito, que Deus elaborou aquele homem e aquela mulher, mas por fração de minutos, aquele plano caiu por terra. Mas eu já quero adiantar que graças a Deus, em Jesus, o plano perfeito de Deus foi recuperado. Porque a palavra do Senhor diz que Deus jamais se frustrará com os seus próprios planos. Os planos dele são reais e se realizam na nossa vida. Então nós jamais podemos temer diante de situações difíceis, pensando: e agora? Deus tem sempre uma solução. Lá no Éden aconteceu o pior, mas em Jesus, já estou adiantando lá na frente, em Jesus foi recuperado. E aqui, caminhando na palavra, no capítulo 3 de Gênesis, veja que episódio terrível que aconteceu. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o homem, Deus tinha feito. Deus fez a serpente. Amém? Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E olha o pior: e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que episódio terrível, que muitas vezes nós mulheres podemos até dizer assim. Eu mesmo já falei: ai meu Deus, se eu fosse Eva, jamais teria feito disso. Eu pegava a serpente pelo colarinho, como a gente diz, né, pelo gogó, destruía aquela serpente, mas eu não ia desobedecer a Deus, imagina. Mas a sedução foi tão terrível que Eva caiu naquela direção que a serpente lhe mostrou, e ainda levou o seu marido a pensar como ela pensou.
Porque qual foi o desejo de Eva ao ouvir aquela serpente? Ser igual a Deus. Veja que coisa terrível, como o inimigo, através daquela serpente, cegou os olhos e o entendimento de Eva. E também do seu marido, que concordou em comer o fruto. Porque eles já eram iguais a Deus. Eles já pensavam como Deus. Eles já tinham sentimentos como Deus. Deus já havia dado responsabilidades e Deus estava orgulhoso deles. Porque a cada dia, a cada manhã, eles tinham oportunidade de cuidar daquele jardim do Éden imenso, que hoje nós sabemos que é um país, mas eles tinham essa capacitação e um entendimento que já vinha de Deus, mas a voz do engano entrou. E aquela mulher caiu naquela sedução. E ela pensou, como eu vou crescer no entendimento e eu vou ser como Deus é, sendo que ela já era. E com certeza a sua palavra foi tão lisonjeira que aquele homem acreditou. Adão acreditou na palavra de Eva e concordou e comeram o fruto, e aí os olhos do entendimento não foram abertos como já estavam abertos, mas veio um tremendo peso, porque agora um olhava o outro e se envergonharam porque estavam nus. Um olhou o outro e tinham medo, e tinham vergonha, e tinham irresponsabilidade pelo ato praticado, porque não só desobedeceram a Deus, mas eles se rebelaram contra um princípio que Deus havia estabelecido. E hoje você pode dizer, eu faria diferente. Será? Será que nós mulheres muitas vezes somos seduzidas por palavras, por coisas que ouvimos, por modismos, nos distraímos, sabe? E de repente deixamos de obedecer princípios que são importantes, princípios que podem levar toda a nossa família a estar no centro da vontade de Deus. Mas quando o nosso entendimento é fechado para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, esse entendimento nos leva a praticar coisas terríveis, nos leva a nos rebelar, não só contra Deus, mas de repente desenvolvemos um temperamento rebelde contra o nosso marido, sabe, colocando nossos filhos em rebeldia, porque Deus nos fez para sermos auxiliadoras idôneas, aquelas que cercam, aquelas que geram bênção em nossos lares e no meio da nossa família. Eu quero compartilhar um texto muito conhecido de todas nós, que fica no livro de Provérbios, capítulo 31, e eu quero ler a partir do verso 10, e eu acho tão maravilhoso, porque começa com uma pergunta e uma comparação com algo muito precioso. Diz assim, o verso 10, mulher virtuosa, quem a achará? Aí vem uma afirmação, o seu valor muito excede o de finas joias. Dá para calcular o valor de uma mulher, mas a palavra está nos garantindo. E continua dizendo, o coração do seu marido confia nela, nessa mulher, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como o navio mercante de longe traz o seu pão, e é ainda noite, já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ser confiável. Ser uma mulher confiável é o que mais nós precisamos buscar diante de Deus, diante da nossa família. Se nós formos uma esposa confiável,
uma mãe confiável, com certeza a nossa casa vai estar coberta, protegida, a nossa família, os nossos filhos vão crescer seguros. De que maneira nós podemos ser mulheres confiáveis? Quando não permitimos que o nosso temperamento, a nossa personalidade seja vulnerável ao que ouvimos, ao que se fala, a promessas da mídia. E são tantas coisas que são lançadas a favor da mulher, quando muitas vezes estão tornando as mulheres vulneráveis. Mas quando nós permanecemos no princípio de Deus, como auxiliadoras, como mulheres idôneas, então o coração do nosso marido vai confiar em nós. O coração dos nossos filhos vão confiar em nós, seremos mulheres confiáveis. E quando houver um problema no lar, na família, sabe quem eles vão buscar? Você. Porque o seu marido confia em você, os seus filhos confiam em você, a sua família confia em você, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento de mulher idônea, de uma auxiliadora íntegra. Então realmente você terá esse perfil e toda a sua família vai confiar em você. E isto é saúde para o seu lar, é amizade restaurada, é compromisso diante de Deus. Por isso hoje, querida, eu quero encerrar com este texto do verso 15 que diz: é ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Sabe o que acontece à mulher que é confiável? É aquela mulher que não tem preguiça. Ela não tem preguiça. Se for necessário despertar bem cedo, ela se desperta. Aqui diz o texto, é ainda noite, ou seja, de madrugadinho, o sol ainda não saiu. Não quero te dizer que você precisa ser uma dessas, eu não sou. Mas não permita que a preguiça chegue diante de você, porque uma mulher preguiçosa, ela levará o seu lar à ruína. O seu marido não confiará, os seus filhos não confiarão. Então, eu deixo para você pensar e no próximo módulo nós vamos continuar falando. Você pode ser uma que levanta cedo para dar mantimento. Qual é o mantimento? Você vai orar, você vai interceder. Você conhece as necessidades da sua casa, da sua família, e você vai buscar alimento diante daquela sala que Deus já tem preparado, aonde muitas vezes nós falamos, este é o meu canto de oração, este é o meu quarto de oração. E quando lembramos que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que vem em secreto, Ele te ouvirá e te responderá. É esse o alimento que você pode buscar. Você conhece cada um dos seus filhos, você conhece o perfil do seu esposo, você conhece o ministério ao qual você foi chamado, você conhece o seu ambiente de trabalho, mulher, e você pode buscar mantimento sem preguiça e ter uma vida de oração e ter uma vida de busca, e você ainda terá servas que vão te ajudar, porque a mulher virtuosa, ela tem direito a servas. Amém? Eu quero te abençoar, encerrando esta palavra, declarando que você é uma daquelas confiáveis, você é uma daquelas que tem edificado a sua casa e a sua família. Receba e viva isto, uma novidade de vida na tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Deixa que corra o cântico profético. Anuncia a grandeza de Deus. Desce sobre tua vida uma unção de guerra, uma unção de autoridade, uma unção de violência contra o inferno. Você vai entrar num tempo novo. Você não vai depender mais desse sofrimento do maná do dia, porque virá um livramento tão grande. Você vai comer do fruto da terra e você sabe qual é o fruto que já está pronto e já está disponível para você.
Desatamos la palabra, Nós liberamos a palavra, creyendo que la unción de Dios es sobre crendo ellos. que a unção de Deus é sobre eles. Nosotros hoy